Graça e paz, irmãos. Grande privilégio estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo ao reverendo Ronaldo, ao reverendo Rodrigo pelo convite, confiança de estar aqui. Sinto-me em casa, apesar de estar longe, lá de Goiás. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês em Romanos, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia, para a gente retornar a ela ao longo da noite. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza por toda ela, nos mostre, nos ensine, para que possamos responder com obediência e alegria, Deus. É o desejo do nosso coração essa noite, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê as Escrituras, existem muitos temas que podem se tornar eixos em torno dos quais nós podemos orientar a nossa construção teológica. Tem um teólogo americano que eu gosto bastante, chamado John Frame, que ele fala que existem muitas perspectivas. Você pode ler, fazer uma leitura bíblica procurando a aliança de Deus, o pacto de Deus. Você pode fazer uma leitura procurando o tema sobre o reino de Deus. Existem perspectivas complementares que ajudam a gente a construir uma robusta teologia bíblica, um enredo, aquele fio dourado que mantém conectados os vários livros bíblicos nas suas diferentes épocas e seus diferentes autores. Agora tem um tema que eu gosto muito, que fala sobre a independência dos seres humanos que caíram em pecado. Por exemplo, o primeiro Adão e toda a sua independência quando tentou viver de uma maneira autônoma em relação a Deus, e o segundo Adão, Cristo, que pode ser marcadamente caracterizado por alguém que viveu dependentemente de Deus por toda a sua vida. E esse tema perpassa toda a Escritura, é importante para mim e para você, para entender sobre a nossa própria vida, sobre a nossa dependência de Deus. E, em especial, o mote da reforma que nós vamos tratar essa noite, sobre somente a Deus a glória, como nós já cantamos e já mencionamos aqui, ele está intrinsecamente relacionado a essa dependência de Deus, porque os reformadores, quando enfatizaram que somente a Trindade Santa deveria receber toda a glória do nosso culto, eles queriam justamente enfatizar um erro, ou corrigir um erro, a respeito da autonomia, da independência e da vanglória humana, como uma consequência de se ignorar outros pontos importantes da teologia reformada, como foi a salvação somente pela fé, na obra de Cristo aplicada na minha e na sua vida. E dar glória somente a Deus é uma clara consequência de nós reconhecermos que o justo viverá pela fé, como nós já lemos aqui, pela fé na obra de Cristo, que somente Cristo pode prover um sacrifício eficaz para mim e para você, para sermos justificados diante de Deus e podermos viver uma vida que lhe agrade. Glorificar a Deus diante de tudo isso é uma consequência natural, por isso é tratado ou colocado em último lugar nos 5 solas da reforma. E todo o esforço dos reformadores em afirmar somente a glória de Deus foi enfatizar que salvação,
proteção, a bênção e até mesmo a fama, como nós nos lembramos ali do que os habitantes de Babel queriam alcançar construindo uma torre, e o que Deus fez em Abraão quando estabeleceu com ele uma aliança, eles só poderiam encontrar mediante Deus, e por isso somente a Ele a glória. E esse texto em específico que nós lemos aqui é muito importante na construção dessa teologia, para nos termos dimensão do que significa uma vida alienada dessa glória de Deus. O apóstolo Paulo, o contexto das afirmações que ele fez aqui, que nós lemos, foi uma carta que ele escreveu a uma igreja que ele não havia plantado e que ele não conhecia. Muito provavelmente eram cristãos que estavam ali em Jerusalém no dia do Pentecostes. Nós temos notícia pelo texto bíblico que haviam pessoas em Roma ali, e que provavelmente voltaram para Roma e começaram ali uma igreja. E o apóstolo Paulo, apresentando-se para aquela igreja, mostrando a especificidade do seu ministério, queria mostrar-lhes como que ele se sentia devedor de gentios, de gregos e bárbaros, ou seja, ele se sentia em dívida com eles, porque para pregar o evangelho. No versículo 15 ele fala que estava disposto a ir em Roma para compartilhar o evangelho, porque, e aí é o que o reverendo Rodrigo leu, porque ele não se envergonhava do evangelho, sabendo que ele era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque o justo viveria pela fé, como nós lemos aqui. E dito todas essas coisas, então vem o texto que nós lemos, que é um pequeno recorte, que faz parte de um bloco inteiro dentro de Romanos, que vai até o final do capítulo 3, o versículo 20, em que o apóstolo Paulo descreve a condição humana, partindo do mais geral, que nós estamos lendo aqui, para o mais específico, chegando até os judeus, mostrando a quem ou a que o evangelho se referia, a que tipo de mensagem era o evangelho de salvação, e como que ele era uma boa notícia em relação à condição de estarmos debaixo da ira de Deus. Então, depois de ter se apresentado, mostrado do seu ministério, como ele se sentia devedor dos irmãos, de apresentar o evangelho, de compartilhar dos planos que ele tinha de, por exemplo, plantar igrejas na Espanha, e queria estabelecer com Roma ali uma base para poder chegar até a Espanha, tudo isso porque os seres humanos, destituídos da glória de Deus, alienados da glória de Deus, caídos dessa glória, estavam perdidos. E era essa circunstância que o evangelho então respondia. Portanto, o assunto principal desse texto é a rejeição de Deus pelos seres humanos e as suas consequências ou as suas corrupções. Se nós continuássemos lendo o texto, e eu sugiro que você faça na sua casa depois, as consequências dessa circunstância de ter não dado graças a Deus, não ter glorificado como Deus, e Deus os entregou a paixões reprováveis, a raciocínios vãos, e todas as consequências de estar alienado de Deus, e portanto a necessidade do evangelho. Em específico aqui também, o apóstolo Paulo estava construindo um argumento muito em estreita relação com toda a teologia bíblica desde Gênesis. Os comentaristas são unânimes de dizer que estão presentes aqui na argumentação dele muitos temas, muitos termos que são claramente referências à criação do ser humano, à queda do ser humano no pecado, e é claro, então aqui o apóstolo Paulo estabelecendo um terceiro pilar da visão de mundo cristã, da redenção pelo evangelho, porque ele trata, por exemplo, do tema da criação do mundo no versículo 20, ele fala até da classificação das criaturas criadas no versículo 23, aves, répteis, quadrúpedes, fala sobre a glória e a imagem de Deus que foi substituída, do conhecimento de Deus, a decisão de tentar tornar-se sábio, mas tornar-se louco, são claramente ecos de tudo aquilo que está presente ali em Gênesis e que aqui vai ser desenvolvido e, claro, no abrir-se da revelação, no desenvolvimento orgânico dela, nós temos condições privilegiadas de entender as dimensões que foi a queda do ser humano no pecado, e aqui o evangelho responde. Portanto, é um texto muito importante para a gente estabelecer uma teologia bíblica que descreve essa condição de queda humana e nos dá dimensões da operação que o evangelho está respondendo. Portanto, o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente a gente entender a condição humana alienada da glória de Deus, destituída da glória de Deus.
Por causa do pecado. Porque entendendo bem isso, nós temos condições de entender por que o Evangelho é uma boa notícia para mim e para você. Por que é importante enfatizar que Deus somente é digno de glória. Por que sabendo o que está reservado para aqueles que estão destituídos da glória de Deus, como o Evangelho nos livra disso. E de certa maneira essa condição é apresentada pelo apóstolo Paulo nesse texto como resultado de uma postura existencial que em primeiro lugar suprime a verdade de Deus pela injustiça, que em segundo lugar silencia a revelação de Deus na sua criação e que em terceiro lugar substitui a glória divina de um Deus incorruptível pelas imagens corruptíveis da criação. Então é uma condição de sufocamento, de silenciamento e de substituição. São 3 temas que nos ajudam a organizar esse texto e eu gostaria de explorar cada um deles com você. Se você puder olhar sua Bíblia de novo, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o ser humano destituído da glória de Deus suprime a verdade pela injustiça. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 18. Pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que suprimem a verdade pela injustiça. O primeiro fato que o apóstolo Paulo apresenta aqui para nós, declarando que a causa da ira de Deus, que gera por causa da impiedade e a injustiça humana. Termos muito importantes aqui, mas que não são construções próprias do apóstolo Paulo, não são invenções características da sua teologia, já estavam presentes, por exemplo, na teologia do Antigo Testamento, quando o salmista, no Salmo 14, no versículo 1, diz: o tolo diz no seu coração, Deus não existe. E todos se corrompem e praticam abominações e não há quem faça o bem. Era uma concepção comum ao mundo do Antigo e do Novo Testamento, de que a ira de Deus estava sobre aqueles que no seu coração de maneira insensata diziam ou viravam as costas para Deus. E todas essas características de impiedade, injustiça, que geravam a ira de Deus, elas eram consequências de uma ação fundamental, que está no versículo 18, que é a supressão da verdade pela injustiça. E aqui nós temos uma palavra muito importante dentro do vocabulário do apóstolo Paulo. O termo grego traz a ideia de alguém que está tentando sufocar, reter, atrasar alguma coisa. Sabe quando você está regando algo com uma mangueira e você coloca o dedo na ponta da mangueira, às vezes para que o jato fique mais forte, ou mesmo para tampar por um período de tempo onde você vai passar a mangueira de um lado para o outro? É a sensação parecida de você tentar segurar, conter alguma coisa, suprimir um fluxo, no caso aqui da verdade de Deus, da sua palavra, da sua revelação, e isso gera tanto a ira de Deus quanto a injustiça humana, que não devem ser entendidas por nós superficialmente. Nós não devemos entender a ira de Deus como uma explosão de raiva, como nós mesmos damos nomes aos nossos momentos de ira, e nem mesmo a injustiça do ser humano como algo que pode simplesmente ser contida ou substituída por um novo arranjo social, uma reforma social aqui e ali, que vai nos trazer justiça. Trata-se de algo muito mais profundo. Suprimir a verdade de Deus pela injustiça, gerando a ira e a impiedade, diz respeito a abrir mão e desconsiderar o arranjo criacional de Deus original, que Ele tinha intentado para os seres humanos, os seus mandatos originais, as suas ordenanças criacionais, pensadas para o nosso florescimento, abençoadas por Deus para que crescêssemos, nos multiplicássemos e pudéssemos florescer segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele revelou para nós. E quando nós tentamos suprimir isso, conter, abafar isso, necessariamente nós despertamos a ira de Deus e necessariamente a impiedade do homem. E essa impiedade e a injustiça também dizem respeito a 2 aspectos da realidade, porque com certeza é um termo que refere-se à vida religiosa, à impiedade, alguém que não é piedoso, que não é espiritual, que não é nascido de novo, que o Espírito Santo não habita e o controla, e a injustiça, que diz respeito às nossas relações horizontais. E claramente aqui ele está mostrando a consequência também dos 3 arranjos relacionais fundamentais que nós temos com Deus, com o próximo e com a realidade.
que gera a ira de Deus, a injustiça contra os homens e a impiedade também. Ou, se você preferir, as duas tábuas da lei, que fazem referência àquilo que nós devemos a Deus de satisfação, de glória e de obediência, nos primeiros 4 mandamentos, e os outros 6 mandamentos que se referem ao nosso próximo, que o Senhor Jesus resumiu dizendo para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que quando nós suprimimos a verdade pela injustiça, necessariamente nós recaímos em impiedade e injustiça, por meio de uma deliberada postura de tentar conter a verdade de Deus. Agora, depois que a gente entende isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui para os romanos, a pergunta é: o que isso significa para mim e para você? Como que isso se aplica à nossa vida? Bem, o ensino perene que tanto os ouvintes originais quanto nós ainda hoje precisamos responder, diz respeito a essa postura deliberada do ser humano de tentar impedir e ignorar a palavra de Deus, a verdade de Deus revelada a nós como um padrão normativo para a nossa vida, em diferentes áreas da nossa existência. Todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, todas as vezes que ela não é diretiva, normativa, paradigmática na forma de nós conduzirmos a nossa vida religiosa, a nosso casamento, a criação dos nossos filhos, os nossos negócios, aos nossos relacionamentos, e nós preferimos dar as nossas próprias leis, nós preferimos ser autônomos, nós preferimos conduzir, ou pelo menos tentar conduzir a vida conforme as nossas próprias regras, nós estamos tentando sufocar, suprimir a verdade de Deus pela injustiça. E quando nós tentamos isso, quando nós tentamos ser autônomos, quando nós tentamos ter as rédeas das nossas vidas, nós despertamos a ira de Deus e a injustiça dos seres humanos. E é claro, meus irmãos, que isso obviamente é um esforço vão, porque nós estamos falando de alguém que está tentando conter a verdade de Deus, que está tentando conter a verdade de Deus pela injustiça, e é óbvio que isso vai fracassar. Pensem de novo na imagem que eu coloquei da mangueira. Mesmo uma mangueira pequena de jardim, se a gente realmente tampa, uma hora a dinâmica dos fluidos vai responder fisicamente, vai arrebentar a mangueira. Mas é mais parecido com a gente tentar colocar o dedo numa mangueira de incêndio, a tentativa do ser humano tentar conter a verdade de Deus pela injustiça. É obviamente impossível. Cornelius Van Til, que também foi um filósofo norte-americano importante, baseando-se na obra de um teólogo chamado Gerhard dos Vos, diz que ninguém consegue manter-se neutro diante de Deus. Não é alguma coisa que a gente simplesmente tampa, fecha aquele fluxo de verdade e diz: isso aqui não diz respeito à minha vida. Sempre nós estamos diante da aliança de Deus, do pacto de Deus com a realidade, ora obedecendo, ora desobedecendo, ora submetendo-se à aliança, ora quebrando a aliança. E nós estamos com isso, quando a gente tenta suprimir a verdade pela injustiça, lutando contra a própria realidade, e a realidade vai devolver a ressonância dela para nós, porque ela foi ordenada por Deus, ela foi criada por Deus. E nós vamos receber em nós mesmos as consequências, nós que somos seres criados. É por isso que o apóstolo Paulo vai continuar o raciocínio dele no versículo 24, 25, 26, até o 31, dizendo: essas pessoas que suprimem a verdade pela injustiça, que não deram a glória a Deus, não reconheceram Ele como Deus, recebem a paga dos seus pecados nos seus próprios corpos, porque estão tentando ir contra a realidade criada de Deus, as normas que Deus deu para o casamento, para o mundo dos negócios, para a política, para a família. E eles necessariamente estão tentando conter algo que eles não dão conta. E toda frustração, toda quebra de expectativa vai marcar a existência das pessoas que quebram o pacto com Deus. Hans Hoekemaker, que foi um historiador da arte holandês muito interessante, ele disse quanto a isso que a realidade não permite ser usada de qualquer jeito. Nós não podemos usar o mundo, nós não podemos usar as relações humanas, nós não podemos usar os nossos casamentos, nós não podemos usar as nossas profissões da forma como nós queremos, meus irmãos, porque Deus ordenou cada aspecto da nossa vida. A palavra de Deus é diretiva para toda a nossa existência.
E ela não pode ser forçada por caprichos individuais. Nós vamos ter ressonância da realidade, nós vamos bater contra ela. E é por isso que quando alguém está enlouquecido, tentando dar suas leis próprias e virando as costas para o Criador, basta a gente empurrar a realidade contra ele e dizer: isso que você está falando não faz sentido, isso que você está tentando não vai ser bem sucedido, porque você está virando as costas para o Criador, você está querendo quebrar a aliança que Deus tem com a realidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, e ela nos leva imediatamente à segunda lição. Aqueles que estão destituídos da glória de Deus, aqueles que estão afastados da glória de Deus, não só suprimem a verdade pela justiça, mas eles também precisam silenciar a revelação de Deus na sua criação. Veja o que diz o versículo 19 até o versículo 20. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Uma das marcas da condição humana afastada de Deus é que ela, deliberadamente, por estar suprimindo, sufocando a verdade de Deus pela injustiça, ela vai ter que se silenciar a criação ao seu redor. Ela vai ter que se cegar ao que de Deus é manifesto diante de nós. Lembra do Salmo 19, que começa exatamente como começou também os versículos que nós lemos? Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia fala outro dia num discurso sem palavras, mas que se estende sobre toda a terra. O que os reformadores, especialmente Guido de Brès, que foi um aluno de João Calvino, escreveu a Confissão Belga, vai chamar de o livro da natureza, o livro que não tem palavras, porque a Bíblia é a revelação das palavras, enquanto a natureza é esse discurso silencioso, mas o texto bíblico diz que ela é manifesto. A palavra original aqui diz respeito àquilo que aparece, aquilo que brilha diante de nós, aquilo que está patente. E não algo que a gente precisa procurar, que está escondido, como algumas teologias contemporâneas tentam dizer de um Deus escondido na realidade. Não, está manifesto, para quem quiser ouvir. Sabe um exemplo que deixa isso muito claro? Jó. Vocês se lembram do livro de Jó? Todas as dificuldades que ele passou, todo o sofrimento, diversos dilemas morais são colocados ali no livro de Jó. Os seus amigos passam alguns capítulos tentando fazer construções e malabarismos teológicos a respeito do estado em que Jó se encontrava. E quando Deus aparece a Jó, o que ele faz com Jó? Chama Jó para ver National Geographic Channel, para ver os animais. Jó, vem cá. Vou te mostrar aqui onde você estava quando eu criei isso aqui. Onde que você estava quando eu criei isso aqui? E ele começa a mostrar a natureza para ele. Não responde nenhum dilema moral, não dá nenhuma resposta sobre o problema do mal, não traz nada. Ele assiste os animais com ele. E como é que Jó depois responde tudo isso? Ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E ele não viu Deus. Ele foi exposto à criação. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquilo que se pode conhecer de Deus está manifesto diante dos nossos olhos. E que o esforço não é construirmos uma teologia natural, nos esforçarmos em provar a existência de Deus a partir da criação. O esforço é o esforço pecaminoso de fechar os olhos para aquilo que está diante de nós. É um esforço pecaminoso de silenciar aquilo que qualquer um pode ouvir. Elvin Plantinga, que é um filósofo também norte-americano importante, é um epistemólogo, ou seja, alguém que estudou como que nós conhecemos, o que nós conhecemos. Ele ficou famoso por mostrar que a crença em Deus, o nosso conhecimento sobre Deus, não é um conhecimento derivado ou uma crença secundária. O que é uma crença secundária, Pedro? O reverendo Ronaldo vem e tenta me provar uma coisa, que comer ostra na praia é perigoso. Ele fala: olha, comer ostra na praia é perigoso, é uma declaração. E aí ele tem que apresentar argumentos para mim, que vim de Goiás e não sei que é perigoso. E estou querendo comer 30 ostras na praia.
E aí ele vai e me mostra os argumentos, olha, como é que refrigera aquilo, a gente não sabe como é que é o estado da coisa que está ali dentro, tal. E aí ele vai e me explica. E aí eu formo uma crença depois dos seus argumentos. Isso é uma crença secundária, não é uma crença básica. Só para quem nasce em Pernambuco, né, que não pode comer ostra, é uma crença básica. Vocês já nascem com isso aqui, conhecimento inato. Nós lá em Goiás não. O Plantinga vai dizer assim, o conhecimento de Deus é básico, ele não é secundário. Sabe por quê? Porque ele se forma em nós. É o que o Calvino chamava de senso da divindade. Nós temos em nós uma faculdade que, da mesma forma que a gente bate o olho naquela planta ali e ninguém precisa provar que ela está diante de nós, também é assim com Deus. É o que o texto está dizendo. O Plantinga vai dizer, foram muitíssimos pensadores medievais e posteriores que encontraram nessa passagem um alvará para a teologia natural, ficar construindo uma teologia sem as escrituras, mas a partir da natureza. Mas não é isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando que o que nós podemos conhecer de Deus está manifesto, está diante dos seus olhos. E quem que não vê? Quem suprime a palavra, quem silencia a criação, quem num esforço pecaminoso abafa e tenta conter o senso da divindade para continuar quebrando o pacto de Deus. Mas isso é impossível. E o que acontece na verdade é o contrário. Para a gente precisar provar que Deus não existe, ou que Ele não é real, ou que Ele não está diante de nós, isso é um esforço hercúleo, isso é pecaminoso, isso precisa de muita vontade, porque para nós basta a gente olhar a beleza da criação, basta a gente olhar como as coisas estão finamente ajustadas, e sem Deus como um pressuposto, especificamente sem a Trindade como um pressuposto de toda a criação, não saberíamos de onde viríamos, de onde a pessoalidade, de onde as marcas de um ser humano, quem ele é, sua identidade, não dá para explicar com naturalismo, não dá para explicar com historicismo, fenomenologia, não dá. Só mesmo a fé cristã trinitária tem condições de fazer isso. E o que isso significa para nós? De maneira muito prática, qual a implicação disso, Pedro? Falou, citou os filósofos, mas e daí? E daí é que Deus considera todas as pessoas responsáveis pela sua recusa em reconhecer quem Ele é através da sua ordem criada. Por isso que Ele termina dizendo, esses seres humanos são indesculpáveis. Apesar de nós gostarmos de bons argumentos, apesar de nós gostarmos de boas construções teóricas, de muita filosofia, de muita teologia, na verdade, o que é necessário para saber a sua divindade, os seus eternos atributos, está manifesto diante de nós. E nós não reconhecemos esse esforço pecaminoso de contermos a verdade pela injustiça, e aos poucos, à medida em que a gente vai sufocando a palavra de Deus, a nossa realidade ao nosso redor ela vai ficando opaca, ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo o sentido, o propósito, ao ponto que a pessoa não vê mais beleza, ao ponto que a pessoa simplesmente vai olhando e não consegue enxergar a operação secreta de Deus por trás de cada detalhe da ordem criada. E sabe qual que é o resultado disso? O niilismo. Niilismo é uma corrente de pensamento, uma visão de mundo que vem de uma palavra russa chamada nihil, que significa nada. Não se enganem, meus irmãos, não existe meio termo. Ou se crê no Evangelho de Cristo Jesus, na redenção, na glória da Trindade Santa, ou então não se tem nada. Estamos diante do nada. Não tem como você ser um humanista legal, ético, feliz, ter um casamento bonito e não crer em Deus. Se você não crê, toda a realidade perde o sentido. Talvez uma das coisas que a pandemia tenha mais nos ajudado a entender foi como as nossas construções humanas, todas elas, são castelos de areia, que de uma hora para outra, de uma semana para outra, tudo que era sólido ruiu diante de nós. E como que somente a esperança na ressurreição prometida pelo Evangelho
é que pode trazer ao ser humano condições de continuar vivendo. Caso contrário, nós estamos diante do nada. Em terceiro e último lugar, o ser humano destituído da glória de Deus, ele sufoca a verdade pela mentira, ele suprime a verdade pela injustiça, ele silencia a revelação de Deus ao seu redor, que está gritando aos seus ouvidos, e em último lugar, ele substitui a glória do Deus incorruptível por todo tipo de glória corruptível ou vanglória. Veja o que diz o versículo 21, 22 e 23. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Apesar de todo ser humano ser indesculpável diante de Deus, porque conhecem a Deus, o que se pode conhecer dele é manifesto, apesar disso, o seu problema, o grande pecado é não ter glorificado como Deus e nem ter lhe rendido graças. É um problema cultico. A condição humana alienada de Deus, destituída da glória de Deus, é aquela que substitui. Os gregos tinham pelo menos duas palavras para falar de coisas diferentes, eles tinham héteros e alos, e quando eles falavam de héteros, significava uma coisa que era da mesma natureza, mas diferentes, por isso que a gente fala de heterossexualidade. Mas o alos dizia respeito a coisas que eram diferentes, mas da mesma substância. E aqui, quando ele fala de substituição, ele está falando isso. Não é que uma pessoa descrente fica sem Deus. Não, eu não creio em Deus, eu não tenho Deus nenhum. Ele substitui. Ele não tem condições de não render glória a algo. O grande problema é que ele vai inventar uma idolatria. O Gilbert Chesterton dizia que não há problema em você não crer em Deus. O grande problema é que você vai crer em qualquer bobagem. Num falso Deus. Mas substitui. E essa substituição também sempre foi utilizada para descrever a condição do povo de Deus, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo. O profeta Jeremias, no capítulo 2, tem um texto muito forte que eu gostaria de ler para vocês. Não precisa abrir, apenas me escute. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 11, Deus fala o seguinte: por acaso houve alguma nação que tenha trocado seus deuses, embora não fossem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. Veja como é pesado a condição de Israel. Deus está falando assim, vocês já ouviram falar de um povo que tinha um Deus e que trocou de Deus, que abandonou a sua divindade, mesmo eles não sendo Deus, porque só eu sou o Deus verdadeiro? Vocês já ouviram falar disso? Pois é, Israel fez isso. Horrorizai-vos, fiquem chocados quanto a isso, porque Israel cometeu 2 delitos. Eles tinham uma fonte de águas vivas e eles trocaram por uma cisterna furada. Quem faz isso? É uma pessoa que não está em sã consciência, é uma pessoa que está doida. Quem faz isso, se alguém faz isso, literalmente troca um poço artesiano por uma cisterna furada, o que a gente fala? Que a pessoa ficou doida. E ele falou assim, foi isso que Israel fez com Deus. E a substituição da glória de Deus, não dar glória somente a Deus, mas dar glória a outras coisas ou a outras pessoas, sempre foi sinônimo de loucura, escravidão e, novamente, niilismo, falta de propósito na vida. Paulo também deixa isso claro. Ele fala que aqueles que não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças, tornaram as suas especulações fúteis, suas teorias, suas visões de mundo, suas filosofias ficaram vãs, serviam para nada,
porque já não conseguiam dizer mais sobre a realidade, já não conseguiam falar sobre o mundo com significado, porque a fonte de significado e de sentido da realidade foi abandonada. E eles obscureceram seus corações. O centro da personalidade humana foi absolutamente obscurecido. E apesar deles se considerarem muito sábios, muito eruditos, tornaram-se loucos. E a raiz de tudo isso é uma raiz cultica, por não glorificarem a Deus, por não lhe renderem glória, por não lhe renderem graças, substituindo, trocando uma pela outra. Sabe o que isso significa para mim, para você, ainda hoje? É que dar glória a Deus somente, cantarmos como nós cantamos hoje, fazer parte de um culto, como diz o Michael Horton, ao Deus verdadeiro, mas também de forma verdadeira, é condição de possibilidade para que as nossas especulações sobre a vida não se tornem fúteis, para que o nosso coração não se obscureça e para que a gente não fique doido. Se nós não rendemos glória somente a Deus, as nossas teorias sobre a vida, sobre a realidade, sobre as relações humanas, nosso coração, o centro da nossa personalidade, ou seja, a nossa volição, a nossa cognição e a nossa afeição vão estar comprometidas nas raízes, porque a origem de sentido e significado é a Trindade Santa. Sem isso, sem a Trindade, sem o culto a ela verdadeiro, nós estamos diante da loucura, mesmo que isso apareça para nós e seja vendido para nós na sociedade hoje como algo muito sábio, como algo muito erudito. E é por isso que passe os olhos numa livraria e veja quantos livros sobre sentido e propósito têm aparecido nas prateleiras. Sentido e propósito no casamento, propósito na carreira, enquanto o propósito da sua existência. Profissionais do propósito têm surgido, que são chamados coach, porque as pessoas simplesmente não têm de onde tirar isso. Estão tentando levantar-se, puxando os próprios cabelos, e isso é vão. Portanto, para concluir, nós podemos nos lembrar que a condição humana alienada, destituída da glória de Deus, é caracterizada por supressão, silenciamento e substituição. E eu poderia terminar aqui dizendo, portanto, meus irmãos, não suprimam a verdade pela injustiça, glorifiquem a Deus, não silenciem-se para a criação, mas fiquem olhando para a criação, contemplando ela. Podia terminar dizendo coisas que vocês devem fazer. Poderia terminar dizendo, olha, não vivam assim, vivam desse jeito. Mas não funciona assim. Não é assim que o apóstolo Paulo vai conduzir o seu raciocínio, porque lembra como ele começou do evangelho, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque o justo viverá pela fé. E é a obra de Cristo, tão somente, que nos livra dessa condição de estarmos debaixo da ira de Deus. Nós cantamos isso. Não dá para a gente ter outro meio a não ser o Evangelho, a não ser a obra de Cristo consumada e aplicada na minha e na sua vida, para nos livrar da ira e, consequentemente, nos dar condições para que a gente não precise mais suprimir a verdade pela injustiça, mas pela fé possamos viver de acordo com a palavra de Deus, obedecendo e respondendo à obra que Ele fez em Cristo por nós, com obediência e alegria, fazendo com que toda a criação ao nosso redor volte a brilhar diante dos nossos olhos, volte a falar a nós, volte a fazer sentido e a render glória a Deus por cada uma das coisas. Esse é o Evangelho. É a isso aqui que o Evangelho responde. O Evangelho não é só para resolver a nossa vida devocional, a nossa vida religiosa, a nossa vida sentimental. O Evangelho é para fazer com que toda a realidade volte a ter uma direção que glorifique a Deus. É para que a criação seja restaurada. É para que a gente volte a encontrar nos decretos de Deus os caminhos para a caminhada. Portanto, diante disso,
Diante do sentido que o Evangelho tem, do sacrifício de Cristo, da mesa que nos foi proposta e nós vamos participar hoje, é que responde toda essa condição alienada de Deus, é que eu gostaria de terminar com coisas muito práticas. Aí sim que você pode fazer como resposta àquilo que Deus já fez e não como algo que você vai resolver no seu próprio braço. Respondendo a pergunta assim, e agora? Como que a gente vai viver? Como viveremos? Como sairemos daqui e continuaremos a nossa semana? Em primeiro lugar, deixe de forçar a realidade a adequar as suas leis pessoais. Deixe de fazer com que o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor se adequem, se acomodem às leis que você quer dar para a sua vida. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus não é meramente comportamental, mas diz respeito a algo muito mais cósmico. Diz respeito a você parar de forçar a realidade, a se adequar às suas vontades pessoais, às suas carências, às suas expectativas, aos seus desejos autocentrados e passar a enxergar nela ressonância da palavra de Deus, desencolerar a verdade de Deus, parar de tentar suprimi-la pela injustiça, e com isso não ser mais injusto com as pessoas, e com isso não mais despertar a ira de Deus. Pare de tentar tomar a sua vida pelas rédeas. Se Deus e o Espírito de Deus não nos conduz, não nos guia, nós estamos em vão suprimindo a verdade pela injustiça. Então pare de fazer isso. Em Cristo Jesus, nós não precisamos mais disso e nós podemos, pela fé em sua obra, nos livrarmos disso. Em segundo lugar, preste mais atenção ao que está ao seu redor. Renove o seu olhar para a realidade através da obra de Cristo. Quando nós entendemos verdades fundamentais como as que estão em Colossenses no capítulo 1, de que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, significa que cada detalhe da realidade tem um destinatário. Cada experiência, cada cor, cada sabor da realidade aponta para Cristo. E só pode ser experimentado, só pode ser vivenciado com sentido em Cristo. Quando ele declarou que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, significa que Cristo é autoritativo, normativo em toda a realidade. Ele é o princípio de inteligibilidade. Nós não conseguimos entender nada, meus irmãos, na realidade, sem Cristo. Nem matemática, nem coisas muito básicas, que 2 mais 2 são 4, sem Cristo, não dá. Parece meio absurdo, né? Mas não dá. Cada experiência boa que você tem, cada gosto bom, cada obra bela, tem um remetente final. Cada coisa boa que você participa, você tem que olhar e falar assim: louvado seja Deus, glorificado seja Deus por isso aqui. Porque é Ele que traz sentido à realidade. O pecado, meus irmãos, nós estaríamos mortos. Às vezes a gente se esquece, a gente come coisa muito boa, a gente se veste, a gente se ama, a gente se alegra, e a gente não pensa que se não fosse a obra de Cristo, nada disso seria possível. Na época que nós tínhamos ventiladores nas nossas igrejas, vocês se lembram? Quando eles eram desligados, o ventilador continuava girando, não é? A física chama energia residual. Ele está desligado, às vezes o diácono tinha até que voltar lá para ver se estava desligado mesmo, mas ele continuava girando. A vida sem Cristo é assim. A gente está desconectado da fonte de energia, da fonte de águas vivas. A gente até parece que está vivendo, a gente até parece que está girando, mas não está não, é energia residual, é graça comum de Deus, mas nós estamos desconectados da fonte de energia, não tem como, uma hora vai parar, uma hora não vai fazer mais sentido, uma hora a verdade vai explodir no meio da mentira. Portanto, não tem como viver, experimentar as coisas, se não for através de Cristo.
E em terceiro e último lugar, agradeça e glorifique a Deus. Deixe de substituir, de trocar qualquer vanglória humana pela glória de Deus. Isso diz respeito ao nosso culto. Isso diz respeito a quem nós adoramos, a como nós adoramos. Só o culto verdadeiro ao verdadeiro Deus vai nos livrar dos falsos deuses e das falsas promessas. Sabe por que as pessoas ainda caem em falsas promessas? Sabe por que as pessoas ainda caem em falsas expectativas políticas, econômicas, profissionais, sentimentais? Porque elas não têm uma robusta noção da glória de Deus, de que nada vai satisfazer a carência que nós temos, de que nada vai preencher as carências que nós temos, últimas de Deus. E somente isso vai também nos livrar das consequências de nós substituirmos a glória de Deus. Tem uma música do Titãs, uma banda brasileira, que tem uma letra, a música chama Não Vou Lutar. Tem uma letra que eu achei interessantíssima. A letra diz o seguinte: não vou lutar contra o que eu sinto. Vou me entregar como um soldado cansado e faminto. Não vou lutar contra o que eu sinto, porque a verdade explode toda vez que eu minto. Não posso mais viver em conflito, não vou negar o que é tão claro. Vou me entregar em tudo que eu faço e em tudo que eu falo. Essa música, cantada sem Cristo, ela vai nos levar ao quê? Ao nada, ao niilismo. Se entregar ao que você sente, a quem você sem Cristo, é entregar-se ao abismo, ao absurdo, que é o que o texto bíblico diz que Deus fez com aqueles que estão destituídos da glória dele, os entregou a si mesmos. Agora, quando isso aqui diz respeito à entrega a Cristo, como um soldado cansado e faminto, de provar das idolatrias e das falsas promessas, aí a gente tem condição de entender o que o Evangelho faz por nós. De que mesmo que a gente tente mentir e viver uma vida contendo a verdade de Deus, ela vai explodir. E ela vai mostrar a vacuidade das tentativas humanas, demasiado humanas, de tentar encontrar propósito fora de Deus. Isso significa dar glória somente a Deus. Esse é o Evangelho de Deus para nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graça, nós te glorificamos, porque só o Senhor é digno de glória. Não a nós, Senhor, mas a Ti a glória. Porque Tu és santo, em quem não habita treva nenhuma, e mesmo assim o Senhor se importou em se revelar a nós, vir ao nosso encontro e estabelecer uma aliança com o Seu povo, preservando-os ao longo dos séculos. Nós Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos chamou para Si e nos deu o nome de Seu povo. Glória a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nós. Em como o Senhor fez com que toda a criação ao nosso redor voltasse a cantar e a Te louvar. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes em que nós tentamos tomar as rédeas das nossas vidas, darmos as nossas próprias leis e guiarmos os nossos próprios caminhos. Tem misericórdia de nós, Deus, não nos deixe entregues a nós mesmos. Não nos deixe entregues àquilo que nos parece agradável, bom. Livra-me, a mim e aos meus irmãos, de toda tentativa de controlar a nossa vida, Pai. Revela-se a nós, ilumina-nos, Deus, com a Sua palavra, para que a gente possa entender que o Senhor nos tomou pelas mãos e está nos guiando. É o desejo do nosso coração essa noite, para que o Seu nome seja glorificado, para que a Sua igreja seja edificada, e que o Senhor encontre aqui uma noiva fiel e obediente ao Senhor. Nós Te rogamos isso em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem dizemos também amém e amém. Deus te abençoe.